Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje estamos aqui para mais um devocional e hoje iniciando e finalizando o livro de Naum, tá bom? E nós vamos estudar aqui rapidamente os capítulos 1, 2 e 3, mas eu vou focar mais no capítulo 1, que é o que nós queremos falar aqui, tá bom? E o tema do nosso devocional é: não perca a misericórdia e a justiça do Senhor de vista, tá bom? Quero ler o versículo 7 e o 15 do capítulo 1, que assim está registrado no texto sagrado. Verso 7: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Verso 15: eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Muito bem, queridos, nós temos uma questão aqui interessante, que existe uma tese aqui inicial do livro, que é sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Os estudiosos da palavra vão nos dizer que a vida espiritual de Judá, porque esse livro aqui ele está profetizando o tempo aqui de Judá, também do reino de Judá. Eles vão dizer que a espiritualidade de Judá, ela estava definhando, uma vez que Judá estava naquele contexto de opressão dos inimigos, certo? Estava ali opresso pelos inimigos. E aí, queridos, com Judá aconteceu algo que acontece com todos nós, que servimos a Deus. Acho que acontece com a maioria e todos estão sujeitos que isso aconteça. Por exemplo, quando nós servimos a Deus, nós temos uma tendência de confiar em Deus, claro, né? Mas quando a gente começa a passar alguns problemas, começa a bater uma certa dúvida. Será que Deus está conosco? Será que Deus realmente vai nos proteger? Por que Ele não me livrou, por exemplo, de certas coisas? Então, indagações como estas e outras mais, elas começam a surgir, certo? Nós sabemos que Judá, apesar de estar passando por isso, nós sabemos que muitas coisas que Judá estava passando era também por desobediência, né? Nós sabemos que Deus estava sempre orientando, mas a nação, de um modo geral, estava falhando muito. E não é diferente hoje. Então Deus estava permitindo alguns inimigos, e aqui também tinha os assírios, né? Por exemplo, a Síria era uma grande nação, era um grande império e estava prosperando. E aí vem essa questão, né? Às vezes você está buscando a Deus de todo o seu coração, né? Faz tudo que você pode, se esforça. E às vezes a gente olha para o ímpio do lado e parece que o ímpio assim está prosperando mais do que nós, né? Às vezes ele tem um bom carro, às vezes ele tem uma boa casa, às vezes ele tem uma boa estrutura, aparentemente uma boa família, mas é como eu falei, aparentemente. O livro vai nos mostrar que, na verdade, tá ruim para todo mundo. E carro, bens materiais não podem ser um critério para nós mensurarmos a bênção de Deus, enfim, sobre a vida de alguém. Então, tem uma tese aqui no livro que ele vai reforçar algo que eu e você precisamos entender em definitivo, que é sobre a bondade de Deus e também a justiça. Justiça dura para aqueles que não se arrependem e misericórdia, perdão e graça para aqueles que se voltam para Deus. Amém? As pessoas que às vezes está lá no erro, né, tá na falha, às vezes ele pensa que não tem mais jeito para ele, porque ele enfatiza demais só a severidade de Deus. Bastante a severidade de Deus, e ele não conhece a misericórdia. E nós temos o outro extremo, que é aqueles que estão andando no caminho, mas eles temem, eles sabem que Deus é um Deus justo, eles sabem disso. Então aqui é algo que nós devemos nos conscientizar, é algo que o livro nos traz para nos conscientizar, tanto que Deus é misericordioso, mas também nós não brincarmos com a justiça de Deus. Então, isso é, como eu falei, um extremo. Então, aqueles que estão andando na bênção, que tem essa vigilância, porque Deus, ele é um Deus extremamente justo. E quais os motivos da ira de Deus, por exemplo? Nós podemos pensar, um dos motivos para a ira de Deus contra o ser humano é justamente o seu orgulho. Que orgulho? O orgulho de não reconhecê-lo, né? O que mais? A crueldade humana, a impenitência do homem. Qual é o remédio, né, para ficarmos longe, né, da ira de Deus, né, da justiça de Deus, né, no sentido de uma punição? É o reconhecimento de Deus, confiar nele, por exemplo. Por que ele fala isso? Porque o texto diz que ele é tardio em irar-se, né? A palavra de Deus vai dizer que em muitos momentos Deus ele é tardio em irar-se. Que mais? A graça de Deus ela é certa para aqueles que se voltam para ele. Então, alguns contrastes, por exemplo, no capítulo 1 aqui de Naum, ele traz uma espécie de salmo que exalta tanto a bondade quanto a justiça de Deus. Amém? E nos demais capítulo 2 e 3 fala mais sobre a profecia que viria sobre
Nínive. E é interessante observar que, como eu falei, lembra que a gente pensa assim, poxa, eu estou servindo a Deus e parece que muitas coisas estão acontecendo comigo e nada acontece. É aqui que é um X da questão, também importante, preste bem atenção. Não é porque aparentemente não está acontecendo nada com o ímpio que é como se Deus não estivesse vendo ou estivesse abençoando mais o ímpio em detrimento do justo. Não é isso que acontece. Deus está deixando bem claro, a minha justiça, o meu juízo vai alcançar Nínive. E acontece isso. O meu juízo vai alcançar a Síria. Então, por isso que eu falo, nós nunca devemos ter inveja do ímpio. O cara pode ter o melhor carro, a melhor casa, aparentemente a melhor família, nunca tem inveja, nunca cobiça. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que se o ímpio não se voltar, ele vai ser destruído. Ele não passa de pó. Então, é o que aconteceu com Nínive aqui, que de certa forma ela foi chamada para o arrependimento, parece que se arrependeu lá em Jonas, mas volta aqui a se voltar contra Deus, contra os princípios, e Deus fala, eu vou puni-los. E aqui Deus está mostrando para ajudar que ele vai exercer isso, e que eles não devem se perturbar com isso, mas eles devem se focar em que eles sejam melhores. Queridos, eu digo uma coisa para você, não se compare com os outros, não tenha inveja do outro. Guarde isso no coração, não cobice a coisa do outro. Se você tiver que se comparar, se compare com você mesmo, quem você foi ontem e quem você está sendo hoje, sendo uma pessoa cada vez melhor. Então, é muito interessante nós observarmos isso. Então, assim, Judá, eles estavam com essa indagação. Porque, por exemplo, a Síria prospera enquanto nós sofremos. Aí tem uma aspa aí, né? Porque às vezes a gente está falhando e a gente quer dar uma de... eu não fiz nada, né? Ou seja, aí não funciona assim. Mas claro que pela lógica, se você está servindo a Deus, você deveria aparentemente, ou deve ter aparentemente, mais benefícios do que o ímpio. Só que na prática parece que isso não acontece. Parece que é o contrário. Mas apesar dessa impressão, ou que às vezes isso aparentemente está acontecendo, confie inteiramente na misericórdia de Deus e saiba, não é porque aparentemente o ímpio está prosperando que Deus não vai exercer justiça. Muito pelo contrário, esses aí que vão sofrer grande juízo de Deus. Tá bom, queridos? Então eu deixo essa palavra, por isso não perca a misericórdia e a justiça de Deus de vista. Ela existe, ela é forte, ela é real, essa justiça. Não se compare com ninguém, se compare com você mesmo, quem você pode ser melhor, comparado com o que você foi ontem. O que mais? A prosperidade financeira do ímpio, ela não quer dizer nada, porque espiritualmente nós sabemos que o dinheiro não pode preencher dinheiro, riquezas desse mundo, o que nós só podemos receber de Deus. E também é importante lembrar que a vida também daqueles que buscam a Deus, também, às vezes é uma vida marcada por algumas tribulações, algumas provações. Por quê? Porque são nessas tribulações que nós somos moldados. Ninguém vai ser moldado apenas naquilo que é bom, digamos assim, quando tudo está muito bem. E é exatamente nas tribulações que nós aprendemos e percebemos quem de fato nós somos. Que Deus nos ajude, queridos, que Deus nos proteja, que Deus nos dê força, que Deus nos ajude a suportar as provações com alegria, sabendo que Ele é misericordioso. O verso 7 eu finalizo novamente lendo para você. O Senhor, Ele é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, é aqui que está o desafio, né? Quando a circunstância ela nos toma e ela já assim arrancou a nossa fé, é difícil nós acreditarmos que naquela situação difícil o Senhor pode agir. Mas o texto está dizendo para nós, calma, Ele conhece os que nele se refugiam. Ele é bom. Saiba disso, querido. Isso é muito importante você saber. Ele é boníssimo. Ele tem prazer na misericórdia para com todos aqueles, querido, que nele buscam refúgio, porque Ele conhece. Ele é fortaleza no dia da angústia. Deus, assim, para aquele que se arrepende verdadeiramente, Ele nunca vai dizer assim, tu só tá se voltando agora porque tu quer alguma coisa. Deus nunca vai falar isso, porque Ele fala que aquele que se arrepende verdadeiramente, se volta para Ele tá com os braços abertos e Ele não nos julga, entendeu? Então não temas. Ainda por mais distante e difícil a situação que possamos estar enfrentando, Ele está dizendo para cada um de nós, eu sou misericordioso, eu sou refúgio no dia da angústia. Ele é fortaleza. Ele nunca vai dizer assim, agora que tu se arrepende, tu se volta para mim, né? Não, só porque tu tá passando isso. Deus nunca vai falar isso, porque Ele nos ama, Ele quer nos salvar todos os dias. Amém, queridos? Então, essa aqui é a grande tese do livro de Naum, é que você se firme na bondade de Deus e compreenda a justiça de Deus. Com as duas coisas você não duvide, ainda que você tenha falhado, saiba que Ele é extremamente misericordioso, está com os braços abertos, esperando eu e você voltarmos todos os dias para Ele. Amém? Que essas verdades elas possam queimar no nosso coração. Que Deus abençoe. Feliz sábado.